prazer estar novamente aqui com vocês para falarmos sobre constelação familiar, terapia sistêmica e sobre a vida. E hoje eu vou trazer um tema bem recorrente nos meus atendimentos, que é a dificuldade de fazer escolhas. E um caso do que se mostrou, né, perante essa dificuldade dentro de um atendimento, tá? Dentro dos meus atendimentos, melhor falando. Então, assim, uma das coisas que mais pode incomodar um adulto é justamente essa confusão, essa dificuldade em escolher entre direita, esquerda, atrás, na frente, ou as opções do dia a dia da vida, em coisas assim, o que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, ou tá num trabalho e não tá gostando daquele trabalho, mas mesmo assim tendo outra opção de trabalho, né? Mas por medo fica naquele dilema, né? O que eu faço, o que eu não faço. Isso desgasta, né? Fisicamente, emocionalmente, né? O ser humano. Tem muitas pessoas que chegam até a perder noites de sono pelo estresse que fazer uma escolha causa ao ser humano. Então, dentro dos meus atendimentos de constelação, hoje eu vou trazer esse tema para vocês dar uma olhada junto comigo e ver se faz sentido para vocês, tá? Lógico, cada caso é um caso, tá? Então, a constelação, ela traz uma leitura inconsciente do que tá lá no inconsciente da pessoa e ela vem pro consciente e assim a pessoa pode trabalhar, né? Ressignificar, se movimentar de forma diferente, podendo sim trazer uma certa leveza, né? E uma facilidade também nesse tema, que é fazer escolha, né? Porque se a gente pensar, nós adultos, a gente faz escolha o tempo todo. A gente acorda de manhã já tendo que escolher o que vai fazer, o que vai comer, o que vai vestir. Nós mulheres, se vão fazer maquiagem, se não vão fazer maquiagem, se temos tempo, se não temos tempo. Muitas vezes, se somos mães, a gente escolhe também as coisas para as crianças. Então, dentro do contexto adulto, fazer escolha é a coisa mais natural. Seria fácil, porque o tempo todo nós adultos estamos escolhendo. Só que mediante um padrão, né, que pode ter vindo lá da infância, se torna difícil fazer uma escolha, se torna complicado fazer uma escolha. Muitos podem até procrastinar e ir empurrando conforme dá o dia que realmente eu não tiver mais como não fazer a escolha, eu escolho, tipo assim. Mas é uma coisa assim que pode desgastar muito, né? Dentro do nosso contexto, o não conseguir fazer escolhas de forma leve. Então, nessa constelação, o cliente trouxe justamente essa dificuldade. Ele queria trocar de trabalho, tinha duas opções, mas não sabia qual escolher. E estava assim no martírio. Acabava não dormindo, estava com gastrite, vários sintomas físicos e também psicológicos, né? Porque o sono em si, a perda do sono, causa um desgaste, né, físico. Então, eu vou mostrar para vocês o que apresentou para ele, né, dentro da constelação dele, o que estava no inconsciente dele. Depois eu explico uma das coisas que acontece lá na nossa infância e que podem traumatizar, digamos assim, e reverberar na vida adulta de forma muito incisiva, sabe? Muito dolorida. Então, assim, ele posicionou ele no campo aqui, bem no meio, no centro do campo, tá? E uma opção de trabalho, né? Ele posicionou aqui. A outra opção de trabalho, ele posicionou aqui. O pai, ele posicionou aqui. E a mãe, ele posicionou aqui. Vocês estão vendo que, na visão dele, ele tá no meio, né? Do pai e da mãe e das escolhas. Ele perguntando para ele, né? Aqui é uma leitura bem subjetiva, sabe, dele.
perguntando para ele o que tinha ocorrido aqui, ele relatou que o pai e a mãe haviam se separado quando ele era muito pequeno. E que foi bem complexo isso, porque ele sempre teve que... ele estava numa dinâmica infantil, lógico, né? De achar que... de onipotência, de achar que ele poderia suprir as necessidades da mãe, na felicidade da mãe, e que toda vez que ele ia pro lado da mãe, ele se sentia traindo o pai. Como se ele tivesse que sempre estar entre um e outro, fazendo a ponte, porque a criança... Agora eu vou explicar para vocês uma das dinâmicas, mas assim, pode ser várias, tá? Cada pessoa coloca o seu colorido no fato, tá? Então, assim, ele interpretou que quem se separou foi o pai e a mãe dele, não o homem e a mulher. Então, toda vez que ele pegava e protegia a mãe de uma certa forma, ele sentia traindo o pai. E daí ele vinha pro lado do pai, ele sentia traindo a mãe. Ele estava sempre dividido. Tanto que na posição que ele colocou aqui, ele tá sempre entre uma ou outra. E isso causa extrema dor para ele. E também para qualquer um que tenha vivido essa dinâmica lá na infância. Então, se a gente pensar assim, que quando criança, a criança, ela não tem um raciocínio lógico para entender que quem se separou foi o homem e a mulher, não o pai e a mãe, e que ela não precisa salvar ninguém, que ela não tem que salvar ninguém aqui, que foi uma escolha de dois adultos que já tinham chegado aqui na Terra muito antes que ele, né, que a criança, que ele veio desses dois adultos, e que já tinham vivido suas experiências muito antes que ele. Então, isso tudo que ele entendeu, ele estava ainda preso nessa dinâmica, tentando agradar a todos e desagradando a si mesmo. Porque se eu escolher aqui, eu vou desagradar aqui. Se eu escolher aqui, essa profissão, eu vou desagradar aqui. Então, ele tava nessa bagunça, nessa confusão ainda, que a criança, né, arquétipo, a criança dele, sentiu e vivenciou lá na infância, mas que de alguma forma, lá na infância, ele desenvolveu esse mecanismo de defesa, de ficar no meio, tipo em cima do muro, e tentando protelar o quanto mais ele podia para não fazer a escolha, para ficar ali quietinho, sem precisar escolher. Só que aqui na vida adulta não é assim que funciona. Por mais que ele tente ficar em cima do muro, chega um momento que ele vai ter que sair porque é desconfortável. E é justamente o desconforto que traz a oportunidade do adulto de rever, né, questões. Que nem aqui, ele veio e viu o quanto estava sendo dolorido porque ele estava vivenciando, ele estava preso lá na infância dele, lá na dinâmica do pai e da mãe, né? E que agora a mesma dinâmica estava acontecendo de uma forma parecida, lógico, não a mesma, né, mas similar, em relação a escolher a profissão, escolher o trabalho. Então, tudo que surge na nossa vida, né, que é desgastante, um sintoma, um conflito, uma dor, é algo que é uma oportunidade, né, que pode ser revista para ser tratada. Porque para ele aqui, ele não tinha recursos, ele não podia fazer escolhas, né? O que uma criança faz? A criança se submete ao meio e encontra algo, um mecanismo de defesa para sobreviver a essa dor. Porque, assim, para uma criança ficar no meio de um conflito de um homem e de uma mulher, de um relacionamento de casal, é muito pesado. E ainda, além de tudo, quando os pais costumam fazer alienação parental. A mãe fala mal do ex-marido dela, né, pro filho. O marido fala mal da ex-esposa dele pro filho, ou pra filha, né, mas aqui você tô no filho. Então, isso faz com que a criança, ela literalmente se fragmenta, ela se corta ao meio. Ela tem que entender, ela não consegue entender que ela não tem
não tem como ir contra um e contra outro. Então ela se sente culpada, vem uma culpa muito grande, ela tenta salvar um, depois ela tenta salvar o outro, ela fica numa situação assim, que como se ela um sentimento de rejeição, de abandono, de negligência, porque aqui, na verdade, quando acontece uma dinâmica dessa, a pessoa que teria que ser vista não é um ou outro, mas sim olharem os dois para esse filho, para essa filha, proteger esse filho, essa filha, porque como adultos, a criança, ela, mesmo o homem e a mulher estando separados, ela não deixa de ser desse pai e dessa mãe, ela não deixa de ser filho. Então, causa um desgaste muito grande para essa criança. Mas tem várias dinâmicas aqui que podem ser relacionadas a o sentimento de confusão, de dificuldade em fazer escolhas. Não é só quando tem a separação dos pais. Pode ser dinâmicas como, por vezes, os pais continuam juntos, mas há um vazio de um dos pais ou de ambos em relação às questões deles, que depositam para preencher esse vazio no filho. Esse filho tem que amadurecer, se tornar pai da mãe ou pai do pai, né, para suprir as carências, as necessidades dos pais, porque assim ele é visto, ele tem um lugarzinho nessa família, ele consegue se sentir um pouco amado, não se sentir tão rejeitado, tão abandonado, tão excluído, por vezes humilhado, porque assim, ó, dentro do contexto adulto, essas feridas, né, lógico, os pais, eles dão o que eles têm. Provavelmente, tudo que aconteceu aqui, nas dinâmicas da família, eles também vivenciaram, de alguma forma, talvez até mais forte, sabe? Esses conflitos. E passaram menos para esse filho. Mas ela ainda assim, quando criança, a criança, ela tem muita dificuldade em se manter aqui, né? Sem se sentir, sem ter feridas emocionais muito profundas numa dinâmica de conflito entre o casal. A criança, por ser filho, ela entende que ela deve, ela tá em dívida, e a dívida é a vida. Então, perante a vida, é uma dívida muito grande para esse filho, para essa filha. Então, ela tem de fazer qualquer coisa para o bem-estar desse pai e dessa mãe. Então, quando adulto, quando surge as dificuldades nesse adulto, ele costuma apresentar justamente as defesas que ele criou lá na infância para sobreviver àquelas dinâmicas adoecidas do sistema familiar. Então, assim, por vezes, um conflito é justamente para que tu possa olhar agora de uma outra forma e mudar o ângulo, porque no ângulo da criança não tem como fazer nada, não tem como mudar, não tem como mudar pai e mãe, não tem como mudar sistema, não. Mas como adulto, sim, como adulto, eu posso ir pro não preciso mais me sabotar, digamos assim, porque meu pai e minha mãe não tiveram recursos, né? O trabalho do meu pai era muito judiado, da minha mãe, coisa assim. Então o meu também tem que ser. Não preciso me auto-sabotar. Posso escolher algo melhor, posso prosperar na vida, não preciso trabalhar na mesma profissão que o meu pai, que também é dentro da sistêmica, a gente vê bastante nessa questão de dificuldade de escolher também, porque estão na mesma profissão que o pai, mas não gostam, estão assim desgastados, mas estão por amor cego. Sabe aquele amor cego de achar que se eu fizer o mesmo que o meu pai, eu tô honrando meu pai. Se eu trabalhar na mesma coisa que meu pai, ter menos dinheiro que o meu pai teve, daí eu sou filho, eu pertenço. Agora,
se eu pegar uma profissão que eu realmente gosto, eu não queria ser contador, eu queria ser médico, mas meu pai é contador, então eu fico na profissão de contador, mesmo não gostando, mesmo muitas vezes adoecendo, porque se eu mudar de profissão, meu pai não vai mais me amar. Meu pai não vai mais gostar de mim. Então, tem muita coisa muitas questões ocultas que nos fazem, por vezes, ter dificuldade em fazer escolhas. Aquela confusão, assim. Eu vejo também, dentro dessa dinâmica aqui, desse cliente, né, que eu trouxe para vocês, eu vejo também a dificuldade em achar caminhos. Tipo, um exemplo, direita e esquerda, aquela coisa assim de pensar, quando dizem direita, localização, dizem direita, a pessoa vai para a esquerda. Ela distorce os sentidos. Por quê? Porque quando criança ela ficou confusa, ela não sabia para onde ir, porque pai e mãe representam as bordas, as margens do rio. Então, se uma margem não liberta, né, o filho para ir para outra margem, o filho vai com culpa, se vai, ou muitas vezes não vai, vice-versa. Então é muito complicado, porque se eu vou para a margem da esquerda, a margem da minha mãe, eu tô desagradando meu pai. Se eu vou para a margem da direita, que é meu pai, eu desagrado a minha mãe. Então esse filho fica entre a cruz e a espada. Como que eu vou seguir de uma maneira leve? O natural, o saudável seria se os pais não envolvessem os filhos nas dinâmicas de casal, não envolvesse os filhos, mesmo, principalmente quando crianças, mas quando adultos também não. Desabafar, fazer os filhos de conselheiro, aquela coisa de trazer questões pesadas para os filhos, como questões financeiras, questões de adultos, dá para a criança. A criança, a vida dela é baseada no bem-estar dos pais. Então, quando os pais fazem essa dinâmica, a tendência é muito grande dos filhos criarem um pensamento cego e achar que eles podem fazer algo de salvar os pais, de darem conta da vida dos pais. Eles têm a criança em si tem esse pensamento. E muitos adultos ainda continuam com esse pensamento. E acabam se auto-sabotando aqui na vida adulta, né? E não conseguindo fazer as coisas que um adulto faz. Um adulto prospera, um adulto sabe que é natural fazer escolhas. E que as escolhas têm risco. E no caso, se der certo o empreendimento, ótimo. Se não der certo, eu arrisquei, eu tentei. Tem um ditado que eu costumo usar pra mim desde que eu tenho meus 18 anos que eu vim pra cá, pra Farroupilha. Eu sempre dizia, eu prefiro me arrepender por tentar do que me arrepender por não tentar. Lógico, dentro dos riscos calculados, tá? Não vou pôr minha vida em risco em relação a isso, não. Riscos assim, quero trabalhar em tal lugar, quero fazer tal coisa, tenho esse sonho, por que não tentar? Se não der certo, pelo menos eu tentei. E assim, pra mim faz sentido. Lógico, cada um é um. Mas dentro da minha percepção, um adulto, ele tá o tempo todo. Quando a gente tá fazendo investimento financeiro, a gente sabe que às vezes esse investimento, um empreendimento, alguma coisa assim, tem chances de dar certo, tem chances de dar certo. E tá tudo bem. E mesmo assim, é tudo aprendizado. Se a gente pensar, né, que se a gente ficar estagnado no mesmo lugar, até a água parada apodrece. Imagina nós. Então, assim, o que cabe a um adulto? É justamente tá aí, evoluindo, fazendo escolhas, pensando e sabendo para onde quer ir. Porque, assim, um barco no mar, um marinheiro no mar, se ele não sabe para onde ir, qualquer vento não vai ser favorável.
a gente tem que saber o que a gente quer da nossa vida, o que a gente gostaria de fazer da nossa vida. E outra coisa também que me surgiu agora, que eu gostaria de compartilhar com vocês, também é aqui nessa dinâmica, pode ocorrer uma coisa, quando há esse conflito, né, entre o casal, mesmo que eles estejam separados, pode ocorrer uma coisa muito comum, que é justamente o filho ficar aqui, o filho ir para o lugar de marido da mãe. E quando ocorre isso, esse filho tende também a se sabotar na vida. Ou ele fica na casa da mãe, mesmo sendo adulto, 30, 40 anos, tá ali com a mãe. Se constitui família, a prioridade é a mãe, não a família atual, sim a família de origem. Tenho que suprir a felicidade da minha mãe, né? Aqui também pode ser do pai, tá? Mas é mais visível a tendência de ficarem aqui com a mãe, né? Se é filha mulher, tem uma outra dinâmica que pode ocorrer, várias outras, mas eu vou citar uma, né? Que é a filha pegar aversão ao masculino, pegar a dor da mãe pra ela e acabar ficando aqui com a mãe, né? Não se relacionando pela dor desse conflito que gerou aqui nessa criança, né? E ficar aqui. Outra questão também que pode ocorrer também, costuma ocorrer bastante, é o filho ficar na energia do feminino e não pegar a energia do pai, como se esse filho tivesse escolhido um como bom, o pai como ruim, a mãe como boa. Então, também é uma dinâmica comum. Então, ele acaba, como homem, sendo o projeto da mãe, né? Acaba ficando aqui, né, como o marido ideal para a mãe, o homem ideal para a mãe. Isso muito inconsciente, tá? Eu quero deixar bem claro, isso é muito inconsciente. E cada caso é um caso. Por isso que dentro da constelação é possível a gente avaliar o que a pessoa traz lá no inconsciente e trazer para o consciente dessa pessoa para que ela possa entender o que ocasionou essa dificuldade, no caso do tema de hoje, que eu trouxe para vocês, que é a dificuldade de fazer escolhas, o que ocasionou essa dificuldade, para que assim, agora, como adulto, ele consiga se libertar de tudo isso, né, do lado passado, de toda essa carga, todo esse emaranhado aqui também, que ele pegou do pai e da mãe, né, entre o homem e a mulher, o relacionamento de casal, que dificulta ele a fazer as escolhas que ele precisa para a vida dele atual, para a vida de adulto. Então, espero ter trazido um conteúdo que agregou, né? Depois vocês, por favor, comentem lá nas redes sociais da TV Farroupilha e me contem se faz sentido para vocês, se não faz sentido para vocês, o que vocês acham. E também, se vocês tiverem alguma questão de vocês sobre qualquer tema de vocês e vocês queiram compartilhar, que eu traga aqui para vocês nos próximos programas algo sobre, né, através do olhar da constelação, olhar sistêmico, vou ficar muito feliz. E até o próximo programa. Desejo a todos uma ótima semana e até mais. Um beijo!